Muito bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos chegando, povo! Ai, que torto que tá esse celular! E aí, gente? Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que bem. Bom dia! Vamos chegando já de coração! Meu povo maravilhoso, vamos que vamos. Eu queria falar de um assunto que, como esses 40 dias começaram através de um propósito de Deus, né? Para que eu estivesse aqui. O projeto dos 40 dias foi colocado no meu coração por Ele, para que eu pudesse curar dentro de mim uma dor que eu sentia. E eu estou nesse processo de cura. Com todo o meu coração e minha humildade, eu venho contar para vocês que esses 40 dias nasceram para que eu pudesse curar dentro de mim uma dor, uma ferida, né? Que é a ferida da rejeição, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas hoje não é uma live muito de detalhes, hoje é uma live muito do coração mesmo para vocês, e só vai chegar aqui quem precisa ouvir o que eu tenho para dizer, tá? E eu, há um tempo atrás, né, nós já passamos do 25º dia, se eu não me engano, eu tenho que olhar direitinho, eu não sei. Mas no meu propósito aqui é 40 dias de aulas para poder transbordar meu conhecimento, para poder ajudar vocês de alguma forma, a forjar mulheres para a liderança, trazendo os principais conteúdos que eu estudo, né, que é sobre mentalidade, comunicação, liderança. Mas hoje o tema ele tem tudo ao contrário desses 3 pilares, né? E o meu objetivo aqui é sempre trazer algo que Deus coloca no meu coração. Então, para mim é muito difícil, de verdade, é muito difícil não controlar todas as coisas, né? Então, o início foi assim, Ele colocou dentro do meu coração, eu pedi um direcionamento para determinada coisa e Ele colocou assim, 40 dias de live. Você não precisa de mais nada, você só precisa transbordar aquilo que você sabe. Então, 40 dias de aula. E eu venho fazendo isso independente do lugar que eu esteja, independente se eu estou na minha casa, se eu estou fora, eu entro aqui e começo a conversar com vocês. E os temas, eles também são temas que, de alguma forma, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, são temas que são propostos por Ele, né? Não é sobre mim isso aqui. E por que hoje eu quero conversar com vocês sobre a nossa vontade, sobre a minha vontade e a vontade dele. Minha vontade versus vontade de Deus. E como que acontece, né? Primeira coisa, que nem querer estar aqui eu gostaria, assim, sério. Eu poderia estar dormindo até um pouco mais tarde. Eu precisei mudar toda a minha rotina de treino para poder estar aqui com vocês. Nossa, Dara, você vai falar para nós que você não queria estar aqui? Pois é, gente. É desafiador para mim estar aqui. Por que eu tô curando uma dor minha, né? A dor da rejeição e a ferida da rejeição. Cada um de nós vai desenvolver no caminho, na infância, algum tipo de ferida emocional, né? Seja a ferida do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da escassez, várias e várias feridas que a gente desenvolve aqui dentro e que a gente passa a nossa vida inteira depois tentando consertar isso. Se a gente estiver consciente, a gente vai tentar consertar essa dor, mas se a gente não estiver consciente, se a gente não estiver desperto, a gente vai passar a vida inteira sentindo a mesma dor. É como se a gente tivesse uma ferida e ela tivesse uma casquinha, e aí toda vez a vida vem e arranca essa casca, porque a gente precisa curar a ferida. Sabe quando a gente coloca quando a gente coloca um esparadrapo? E aí, toda vez que a gente arranca o esparadrapo, a ferida se abre novamente? Então, é mais ou menos isso. E aqui, a gente veio pra cá, e eu acredito
né, na questão espiritual, de que Deus vem para nos curar dessa ferida. Então a gente passa por várias provações durante toda a vida para que a gente possa finalmente tentar curar isso ao invés de ficar sentindo a mesma dor de novo. E a minha ferida da rejeição, ela tá muito relacionada ao meu trabalho, né? Eu acabei chegando em alguns momentos da minha vida e duvidando daquilo que eu fazia por conta de não ter o número de pessoas. Olha só que foda isso que eu vou falar pra vocês. Às vezes a gente duvida do que a gente faz, duvida do nosso potencial, da nossa capacidade, pelo número de pessoas que tem pra nos aplaudir. Às vezes não tem ninguém para te aplaudir e por isso você duvida da sua habilidade, do seu potencial e principalmente do propósito que Deus tem para tua vida. Todos nós aqui, eu não acredito que a gente veio aqui só para ocupar espaço. Nós viemos para cá para resolver algum problema, para trazer uma solução para o mundo, porque nós temos um conjunto específico de habilidades, de características, de dores que a gente precisa utilizar isso para solucionar algo. E às vezes a sua solução que você está oferecendo no mundo é a sua profissão, é aquilo que você faz, né? É aquilo que você entrega. Se você é professora, talvez você veio para solucionar uma dor, solucionar a alfabetização na vida de alguém. Você veio para ensinar outras pessoas aquilo que você já passou. Você veio para passar algumas coisas e depois veio para ensinar outras pessoas para que elas não passem pela mesma coisa que você está passando. Faz sentido para você o que eu tô dizendo? Então, e o meu principal objetivo com esses 40 dias é curar a minha ferida de rejeição. Por que eu tenho essa ferida de rejeição? Ninguém sabe exatamente por quê, mas uma criança ela pode se sentir rejeitada mesmo que ela não seja rejeitada. Então veio uma sucessão de fatos na minha vida, né, de verdade mesmo, que o meu irmão ter nascido, eu tinha 4 anos e talvez eu assimilei um ciúme muito grande naquele momento. Pode ser um dos motivos dessa rejeição. Os meus pais, eles trabalhavam muito e eles não tinham tanto tempo para ficar comigo, então minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Meu pai era caminhoneiro, então meu pai estava sempre fora. Então imagina para uma criança fazer uma apresentação do Dia dos Pais e o pai não está na plateia. Então são várias coisas que podiam ter criado essa rejeição. E aí essa rejeição veio pro bullying, depois na escola, né? Sofri muito bullying, fiz muito bullying também, mas sofri muito bullying no início, então acho que essa questão, uma questão de estudar numa escola particular e não ter tanto dinheiro como as outras pessoas, então eu também me sentia rejeitada porque eu não tinha as coisas que aquelas crianças tinham. E aí essa dor da rejeição, ela se apresenta na vida adulta. Uma mulher que tem a ferida da rejeição ou do abandono, ela tem medo de começar qualquer coisa, ela tem medo de fazer qualquer coisa por medo de não ser apoiada, aplaudida, curtida, elogiada, porque ela tem muito medo de ser rejeitada. Ela tem medo de ser de alguma forma exposta a esse abandono, a essa rejeição. Então, uma pessoa que tem essa dor, ela vai muitas vezes se isentar dos processos. Ela não vai começar processos novos, ela não vai se arriscar com tanta facilidade, porque o maior medo dela é dessa rejeição. Então, alguém que tem uma ferida de rejeição, se você percebe isso dentro da sua vida, às vezes você não se arrisca, às vezes você não tenta algo novo, às vezes numa mesa você não levanta a mão para dar a sua opinião. Até na escola, quando você era pequena, você mesmo com dúvida, você não levantava a mão para poder perguntar. Porque o medo de ser rejeitada, o medo de ser caçoada, o medo de ser exposta, te impedia de dar esse passo. Só que a gente sabe, isso já é sabido de todos nós, isso já é algo de senso comum, que se a gente continuar na zona de conforto, nós não vamos acessar aquilo que a gente quer. O sucesso, as coisas, aquilo que a gente quer na nossa vida, ela está fora da zona de conforto. Mas como que eu vou acessar fora dessa zona de conforto se você tiver medo de ser rejeitada?
Então esses 40 dias nasceram especificamente para isso. Para eu também furar uma barreira da minha vida do medo da rejeição. O medo de ninguém assistir a live, o medo de não ter ninguém, o medo de não ser legal, o medo principalmente de não ter o controle sobre todas as coisas. Porque o propósito inicial era que as lives fossem direcionadas por Deus. E não era para que eu escrevesse o roteiro como eu sempre fui acostumada a fazer. Para entrar numa live, eu escrevia o roteiro, escrevia tudo, sabia o que eu ia falar, previa o tempo de duração. E eu tenho cada dia mais, nesses 40 dias, sendo curada em relação a isso. De poder confiar que independente de quantas pessoas tenha, e eu já fiz live pra ninguém nos últimos dias, e tá tudo bem, porque eu preciso parar de duvidar do meu potencial, confiando e me baseando no número de pessoas que tem pra me aplaudir, pra me elogiar, pra me assistir. Quantas e quantas pessoas estão hoje com milhares e milhares e milhares de seguidores, milhões de seguidores e que não agregam nada na nossa vida? E outras pessoas que têm ali, isso falando de Instagram, tá? Mas a gente pode trazer isso para qualquer exemplo da vida de vocês. E quantas pessoas com conteúdo riquíssimo e que promove transformação na vida das pessoas, mas que não tem ali nem 1000 seguidores, nem 500 seguidores, nem 300 seguidores, nem 100 seguidores. Por que a gente tá medindo o nosso potencial com o número de pessoas que nos assistem? É claro que se a gente continuar fazendo algo bom, pessoas que assistem vão trazer para outras pessoas e vão trazer para outras pessoas, sim, isso é claro. Mas eu não posso deixar de tocar a vida de uma pessoa que seja pelo meu medo de não ser assistida por muitas. Pela vergonha de por exemplo, fazer uma live só para ninguém. E aí que vem aquilo que a gente precisa entender de uma vez por todas. O que é a tua vontade e o que é a vontade de Deus para você. Porque se a gente fizer somente aqui o que é a nossa vontade, nós temos uma visão muito limitada das coisas. Nós temos uma visão muito limitada do que é a vida. E aí, se a gente se deixa se limitar pelas nossas próprias dores, qual caminho que a gente vai seguir? Um caminho muito limitado. Então é muito difícil. E eu falo aqui pra vocês, eu venho pra tocar, porque ontem eu escutei isso 3 vezes. E há um tempo atrás eu fui num evento lindo, 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 lindo. E uma pessoa me encontrou e falou assim, ela nem me conhecia, essa pessoa. Aí ela falou assim, Adara, porque tava escrito no meu crachá, ela não sabia. A Dara, ela olhou no meu crachá e falou assim, o que você quer da vida? O que você quer em Deus? Porque você vive falando que entrega os seus planos a Deus, mas você não consegue entregar. Ela me disse algo assim e eu fiquei impactada. Porque realmente... E aí, pra mim, eu tenho muita dificuldade de estabelecer essa linha tênue. A linha tênue entre a minha vontade, aquilo que eu quero e aquilo que é o desejo de Deus pro meu coração. E eu tava ouvindo hoje de manhã, e é tudo muito proposital, né? Eu vim hoje escutando uma mensagem do David Leonardo e ele fala, eu cansei de me decepcionar. Por quê? Porque toda vez que nós fazemos algo com a força do nosso braço, quando a gente vai somente pela nossa vontade, sem se conectar com a vontade de Deus, que é o Criador de todas as coisas, é natural que a gente se decepcione. Porque quando Ele coloca um sonho no nosso coração, é muito fácil, muitas vezes, dizer não a esse sonho. Porque a gente está olhando para as nossas dores. E foi esse o exemplo que eu usei aqui para vocês. Quando Ele colocou o desejo do meu coração das lives, eu falei assim, cara, acho que não vou fazer não. Não vou fazer porque não vai dar ninguém. Toda vez que eu abro live não dá ninguém. É um tempo que eu desperdiço. Mas ele me disse, é pra fazer, independente de quantas pessoas tenham. É pra curar essa sua dor da rejeição. É pra curar essa sua necessidade de ser validada, de ser aplaudida, de ser reconhecida pelas pessoas.
Porque eu acredito que, e um tempo atrás alguém muito importante pra mim, falou o seguinte: eu vejo pra você um caminho de muita cura de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. E pra mim é muito claro que pra eu possa estar pronta pra curar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, eu preciso estar pronta pra curar uma. E essa uma pessoa precisa ser eu mesma. Eu só consigo acessar a cura para outras pessoas quando eu posso me curar. Quando eu me curo. E hoje é uma live reflexiva, sabe? Para que você possa se perguntar se você está caminhando em direção à tua vontade ou aquilo que Deus colocou dentro do teu coração e que muitas vezes você não acredita nisso. Por olhar para suas limitações, olhar para suas habilidades e a falta delas, você tem um sonho aí dentro. Você tem um sonho gigante aí dentro. E toda vez que eu escuto alguém falando assim, eu tô procurando meu propósito, eu penso, nem sempre eu falo, mas é o que me vem. Você já sabe qual que é teu propósito. Você já sabe qual que é teu sonho. Você sabe pra que você veio. Você sabe. Mas você não confia. Então é diferente entre saber e confiar. Às vezes a gente já nasce sabendo daquilo que a gente veio fazer aqui, daquilo que a gente veio para solucionar, de qual é o nosso propósito aqui. Mas a gente não acredita, porque a gente tem uma necessidade de agradar aos outros, às expectativas das outras pessoas, a gente tem uma necessidade de pertencer, a gente tem uma necessidade de caber em um ambiente, em um espaço, em um contexto. E a gente simplesmente diz não para aquilo que está dentro do nosso coração, porque a gente está sendo mais fiel ao nosso ego do que aquilo que está aqui dentro. E tudo muito conectado, né? Eu tô lendo aquele livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, o dono da maioria dos artigos, dos estudos relacionados a isso. E quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei assim, nossa, ele vai falar que a gente precisa controlar, que a gente precisa colocar a nossa razão em primeiro lugar, né? E que as nossas emoções, elas são falhas. E eu estou me enganando, estou surpresa porque eu me enganei. Ele fala no livro o tempo todo que as nossas emoções, elas são super importantes para as nossas tomadas, para a nossa tomada de decisão. Nós precisamos sim ponderar, mas a gente precisa estabelecer um equilíbrio entre razão e emoção. Ter inteligência emocional não significa que a gente seja somente razão, mas que a gente também consiga escutar o nosso coração e as nossas emoções, porque elas são muito sábias e muito inteligentes. Olha que loucura! E às vezes a gente fica colocando muita razão, e eu sou especialista nisso. Sou engenheira, gente. Sou engenheira. Então, para mim é muito mais fácil explicar pela razão, para mim é muito mais fácil pegar aqui um conhecimento técnico e te explicar algo do que explicar. E essa live hoje sendo muito desafiadora, talvez a mais desafiadora de todas, porque eu tô falando de algo que não é palpável para mim. Tô falando de algo que vem aqui do meu coração. E para mim isso sempre foi motivo de descrédito. Quem fala com o coração, quem fala com a emoção, pra mim sempre foi alguém digno de descrédito. Porque alguém que se coloca de uma forma muito vulnerável, um dia vai apanhar e vai ser derrubado. Era esse o pensamento que eu tinha. Mas só será derrubado pelos outros quem depende da opinião dos outros. E eu, nesses 40 dias, tenho ficado cada dia mais forte em relação a isso. Eu não tô nem aí com o número mais. E é claro que isso vem se curando dia a dia dentro do meu coração. Mas enquanto nós formos dependentes do que o outro pensa sobre nós, do que o outro pensa, fala, aprova ou não aprova, a gente vai ficar limitado a um espaço muito pequeno. É preciso ser vulnerável, sim. É preciso também colocar o nosso coração dentro das nossas próprias decisões. As minhas maiores decisões da minha vida foi o meu coração que apontou o caminho. Quando eu tive a oportunidade de sair do Paraná para ir para Santa Catarina, era algo totalmente incerto, era uma nuvem de fumaça e o meu coração diz, vai. O meu coração falou, vai.
Quando foi o momento de fazer transição de carreira, o meu coração falou, vai. Quando eu decidi sair do meu trabalho, né, Sil? Trabalhava contigo. Quando eu decidi sair do meu trabalho, foi o meu coração que disse, vai. Não foi a razão, não foram os números. Porque naquele momento os números eram totalmente incertos. Totalmente incertos. Então, ter inteligência emocional não é sobre ter razão o tempo todo, mas é muitas vezes colocar o nosso coração dentro das nossas decisões. E é claro, estruturar, é claro, ter disciplina, é claro, agir também com a razão, programar, planejar, se precaver. Mas a decisão inicial é dele. Porque se eu... E aí ontem, gente, hoje tá muito proposital, porque várias coisas pontas se conectam aqui. Ontem eu terminei de ler aquele livro que se chama O Alquimista, que é o maior best-seller do Brasil, eu nem sabia disso. Mas se você tiver a oportunidade, entra na Amazon e compra esse livro, O Alquimista, de Paulo Coelho. E fala muito dessa busca, desse sonho, dessa lenda pessoal que cada um de nós carrega. Mas nós não vamos atrás do nosso propósito, do nosso sonho, da nossa lenda pessoal. O que é a nossa lenda pessoal? Aquilo que está dentro do nosso coração. É o tesouro que cada um veio para procurar. Isso é a lenda pessoal. Todos nós temos uma. E o que a gente faz? A gente cala a lenda, fala assim, não, quando eu estiver estabilizado, eu vou em busca disso. Ou quando eu estiver mais velho, quando eu tiver realizado aqui os meus objetivos profissionais, eu vou atrás disso. Talvez a gente nem tenha tempo para ir atrás disso se a gente ficar deixando para depois. Então, é sobre isso. É sobre a nossa vontade. Quanto você tem colocado a tua vontade acima da vontade de Deus para tua vida. E eu ontem assisti um vídeo da minha colega que ela chama Andréia Chociai, gosto muito do conteúdo dela. E ela falou assim, num vídeo, nos destaques, ela falou assim, eu parei de pedir para Deus e comecei a me entregar todos os dias pela manhã à vontade dele para mim. E talvez seja essa a solução que você esteja esperando na sua vida. E não espere de mim um passo a passo para isso, porque eu não tenho. Porque eu também estou tentando viver sobre isso. Eu também estou buscando isso. Se alguém tiver o caminho, pode me falar. Eu agradeço. Porque é muito difícil para alguém que sempre controlou tudo, viver sob a vontade de Deus. Se entregar sobre a vontade de Deus. E foi muito um chamado. Para quem viu, eu estava há muito tempo com uma empresa de tráfego, trafegando, investindo em tráfego pago para atrair as pessoas certas para minha página, e etc, e etc, e etc. E aí foi também um chamado, um pedido dele. Deixa comigo. Deixa que eu vou trazer as pessoas certas para você. As pessoas que vão precisar do teu trabalho, que vão precisar da tua empresa, que vão precisar do teu negócio. Deixa comigo que eu vou deixar. E, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil deixar a empresa. Porque eu tava no controle das coisas, né? E agora eu tenho chegado às pessoas certas que precisam do meu trabalho aqui, por indicação. E às vezes talvez não seja o número de pessoas que eu gostaria que chegasse. E eu vou ser bem sincera com vocês. Talvez seja, talvez não seja o que eu queria. Mas é porque eu preciso de uma preparação para poder receber as dezenas de milhares de pessoas que alguém profetizou na minha vida. E talvez você esteja vivendo este momento na tua vida. Um momento de preparação. Onde você quer 1000 coisas. Você quer. E se decepciona quando aquilo que você deseja não chega pra você. Deixa eu te contar uma coisa. Você não parou pra pensar que você está sendo preparado. Olha aqui, achei uma esponjinha diferente. Talvez você esteja sendo preparada para isso. Porque para aquilo que você sonha, aquilo que você quer, você ainda não está pronta.
você ainda não está pronto. Talvez você tenha um sonho gigante de ser mãe e não está conseguindo realizá-lo. Talvez ainda não seja o momento para isso. Talvez você está buscando um relacionamento acima de qualquer coisa, você quer um parceiro, uma parceira para a tua vida. E Mateus, sonhei com você essa noite. Sonhei que você estava competindo, sonhei que você tinha voltado a competir. Loucura? Não sei de onde eu tirei esse sonho. Mas enfim. Você estava nadando de novo. E aí, talvez a gente esteja sendo preparado para aquilo que não está sob o nosso controle, a preparação. E no caminho a gente pede, a gente chora, a gente se desespera, a gente fica louco, a gente fica louca. Mas se a gente olhasse para essa jornada com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de leveza? E é essa mensagem que eu tenho para te dizer hoje. A dar uma mensagem que não é nada a ver com aquilo dos nossos roteiros, né? Com aquele nosso aprofundamento teórico, aquela coisa. A gente simplesmente é pequeno demais pro caminho e pra jornada que a gente tem para enfrentar. E, gente, esse livro é muito maravilhoso porque eu nem sabia que Paulo Coelho trazia coisas tão relacionadas com aquilo que eu acredito. E aí, nesse livro, ele conta a história de um pastor de ovelhas que sonhou uma noite, e o sonho dele se repetia várias e várias noites, que ele, duas vezes ele sonhou que ele precisava encontrar um tesouro que estava nas pirâmides do Egito. E ele era um pastorzinho de ovelhas. E aí o livro conta o tempo todo, toda a trajetória dele, tudo que ele perdeu. Ele ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre, perdeu tudo que tinha, quase morreu várias vezes, encontrou o amor da vida dele, mas toda vez que ele se afastava do desejo dele, que era ir encontrar o tesouro perto das pirâmides do Egito, ele se perdia. E toda vez que ele decidia olhar para o sonho dele, o universo de alguma forma contribuía para que ele realizasse aquele desejo. E o livro fala várias e várias vezes. Todos aqueles, O Alquimista de Paulo Coelho. E é muito maravilhoso quando a gente... E aí o livro fala várias vezes. É uma frase que repete umas 30 vezes. Todo aquele que tem um sonho e acredita no seu objetivo, o universo vai dar um jeito de te ajudar a chegar até lá. E se você tá dando murro em ponta de faca, talvez seja porque não seja isso que você veio para fazer. E aí hoje eu decido me entregar à vontade de algo a vontade de Deus, porque realmente talvez eu já esteja um pouco cansada de tentar ir atrás daquilo que é a minha vontade, aquilo que eu acho que é o melhor para mim. E só hoje, amanhã eu repito essa oração. Hoje eu me entrego à vontade de Deus. Amanhã eu vou acordar e vou ficar, né? Amanhã às vezes a gente acorda meio emputecido e amanhã eu repito essa oração, mas a oração é só hoje. E eu te convido a também pensar assim: eu tô cansada de fazer as coisas pelas minhas mãos. Eu tô cansada de me decepcionar buscando pela minha vontade. E hoje eu decido me entregar à vontade de Deus. Só hoje. Amanhã a gente vê. E enquanto essa jornada acontece, essa jornada de preparação, porque a gente precisa ter essa fé de que estamos sendo preparados para algo muito maior que a gente nem consiga compreender. E enquanto eu estou caminhando essa jornada para chegar na vontade de Deus, na vontade que Deus tem para mim e que eu nem tenho clareza do que é, eu decido que vai ser leve, eu decido que vai ser gostoso, eu decido que vai ser alegre, eu decido que eu vou amar as pessoas enquanto eu encontro com elas no caminho. É isso. E era o que eu tinha no meu coração para trazer para você hoje.
E eu espero que tenha feito sentido. E se não tenha feito sentido, releva. Pra mim faz. Quem sabe um dia faça sentido pra você também. E tá tudo bem se não fizer. Fez sentido pra vocês? Quero conversar um pouquinho. Tenho mais 2 minutinhos porque eu preciso sair, porque eu tenho atendimento às 8h30. E é muito legal, né, que vem chegando clientes que têm me ensinado, claro que eu tenho me colocado à disposição para eles, né, mas eles são tão especiais. Chegam pessoas tão especiais, comprometidas, confiantes, que a gente tem feito uma troca e que quando eu parei de buscá-los, eles têm aparecido. Tem sido tão lindo. E também, nesse caminho, eu tenho percebido o que é realmente riqueza. Eu parei de buscar essa riqueza material em tudo. Porque eu vivi os últimos 4 anos buscando. Como que eu poderia ganhar mais, como que eu poderia ser mais incrível, como que eu poderia atrair clientes, como que eu poderia fazer mais dinheiro. Eu passei realmente os últimos 4 anos pensando somente nisso. Hoje, eu decidi que... Hoje? Não foi hoje, né? Faz um tempo. Eu decidi estabelecer o que é riqueza para minha vida. E a riqueza para minha vida, de verdade, hoje, é ter um lar harmonioso, feliz, é estar constantemente me conectando com Deus, estando na presença dele, tendo Jesus como meu amigo. Quando tá difícil aqui, eu falo: Jesus, você tá aqui comigo? Dá uma olhadinha nisso aqui. Estar na presença de Deus, poder estudar, cara. Vocês acreditam nisso? Eu sempre fui uma menininha muito nerd, que gostava muito de estudar desde criança. Eu trocava qualquer coisa para poder estudar. Isso pra mim é riqueza, hoje. Riqueza é ter uma família que me ama, um pai e uma mãe que são maravilhosos pra mim, que são do jeitinho que eles tinham que ser. Isso pra mim é riqueza. É claro que é ter um lar confortável, é claro que ter as contas pagas, é claro que é poder empregar pessoas, é claro que é poder ter uma personal maravilhosa, é ter uma assistente que trabalha comigo, que faz tudo por mim, pelo meu negócio. Isso é felicidade, isso é riqueza pra mim. E eu vou continuar achando isso riqueza enquanto eu estiver na construção de riquezas ainda maiores. Agora, sim, enquanto a gente estiver buscando pela nossa riqueza e desmerecendo aquilo que a gente tem, nós vamos ser eternamente miseráveis. Enquanto você estiver buscando 10 clientes e não reconhecer a riqueza que é ter um, você continuará sendo miserável pro resto da tua vida. Porque quando você chegar no 10, você vai querer ter 100 e nunca vai ser suficiente. A riqueza é uma maneira de entregar, é de enxergar a vida. A riqueza é uma forma de enxergar a vida. E é claro que o resultado material vai ser uma consequência disso. Mas se a gente não tiver agradecidas por aquilo que a gente tem, observando a riqueza em tudo isso, e olha que doido. Pra mim sempre foi muito importante estudar. Sempre foi importante estudar. E nessa busca louca pelo dinheiro, eu juro pra vocês que eu parei de ver valor nisso. Parei de estudar com tanta vontade, com tanto afinco. E eu decidi que eu vou voltar a estudar, vou fazer uma pós-graduação. Esse mês eu vou me inscrever para uma nova pós-graduação. Uma pós-graduação, não sei sobre o que ainda. Uma pós-graduação, uma especialização, porque eu posso custear isso. E eu posso faz tempo. E por que eu tô tão preocupada com aquilo que eu ainda não tenho? Então é importante que a gente saiba escolher o que é riqueza para nós, o que é valor de fato para nós. Talvez valor de fato para você é ter a sua família perto,
É morar perto dos seus pais, da sua mãe, do seu pai. Esquece o que as pessoas estão falando. Segue o que é riqueza para você. Viva o que é riqueza para você. E às vezes você pode viver isso agora. E você tá aí, ó, na sua busca incessante, com um cabresto na cara e que você não consegue enxergar nada do que tá ao teu redor. É isso. Pra mim, riqueza é poder vir trabalhar num lugar que eu gosto, trabalhar com aquilo que eu amo, usar as roupas bonitas que eu gosto de usar, porque eu sempre quis isso. Mas enquanto eu não olhar para as roupas que eu tenho e agradecer por elas, eu não vou ser merecedora de usar Gucci. Eu não vou ser merecedora de usar a marca XYZ. Isso é riqueza. Olhar para o carro que eu tenho com amor, com gratidão. Porque hoje eu vivo a vida que por muitos e muitos anos eu ajoelhei e pedi. Só que enquanto a gente está na busca incessante por coisas novas, a gente não consegue ter essa capacidade de observar aquilo que a gente tem e perceber o quanto isso é valioso. E eu já estou atrasada, 8h30 eu entro no atendimento. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Gente do céu, chorei bonito aqui, chorei largado hoje aqui com vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário.